Dalpozo, boa noite. Hoje, aos 20 minutos do segundo tempo, você trocou o Giovani pelo William Potker. Queria que você explicasse essa substituição, o que você pensou ali no momento e o que não deu certo para o Avaí na partida de hoje. Boa noite. Toda vez que a gente faz uma troca, para a equipe, a ideia é para melhorar. Abrir o Potker lá pelo lado direito, adiantar o Maranhão e o Pedro Castro como armador, e Garcês pelo lado esquerdo e um jogador centralizado. A ideia foi essa, a gente trabalhou em cima dessa ideia, mas hoje todo o sistema que a gente usasse, a gente tentou sair na fase de construção com linha de 4, tentou sair com linha de 3, no intervalo eu tentei alguns espaços ali com Pedro Castro e Maranhão pelo lado de campo. A verdade é que o Ceará, ele baixou as linhas desde o começo e estava jogando por uma bola no contra-ataque, uma bola parada, que nem foi que aconteceu. E a gente optou, principalmente na ascensão, a gente entendia que quando os times eles vêm com bloco baixo, trabalhar melhor essa bola para chegar nos meio atacantes, para chegar com qualidade lá na frente, mas quando o adversário se fecha muito, é muito difícil a gente entrar com essa proposta de jogo. Então, talvez tenha que voltar como a gente começou o campeonato no início da competição, fazendo uma bola mais franca, uma bola mais direta, brigando por mais primeira e segunda bola, gerando volume, criando mais escanteios. Então, foi trabalhado, mas infelizmente a gente não conseguiu colocar em prática aquilo que nós imaginávamos. Boa noite, Ilmar. Ali na última rodada, no jogo contra o Vila Nova, apesar da derrota, o Avaí fez uma boa partida, né? Inclusive muitos elogios à estreia do Wagner Love, e hoje não se viu um desempenho tão bom do Avaí em campo. O que tu acha que se deve a essa queda de rendimento de hoje e como fazer para o time oscilar menos de rendimento nos jogos? Eu penso que isso é fácil de ter essa leitura. O Vila Nova ele propõe muito jogo. E quando uma equipe tem uma vocação ofensiva, para a nossa equipe é boa, a nossa equipe sabe se defender, e lá nós fizemos um grande jogo. Então, o futebol, ele não perdoa, né? E naquele momento nós tínhamos todas as possibilidades, com bom desempenho, de vencer a partida. Porque a gente sabe que em casa, as equipes elas começaram a estudar a nossa equipe naquela ascensão de sequência de vitória, de bons resultados, e nós temos que achar outras alternativas, principalmente jogando em casa. Fora de casa, os resultados estão bons, o desempenho também está bom, porque a equipe adversária ela propõe jogo. Então, cabe a nós encontrar uma maneira diferente de jogar quando os adversários vêm marcando da maneira como o Ceará veio marcando. Então, talvez essa bola mais direta, mais franca lá para os nossos atacantes, brigar para a primeira e segunda bola, jogar mais, talvez, para o resultado. Mas eu não vou me culpar porque a gente tentou, e essa alternativa de trabalhar essa bola na fase de construção, com saída de 3, a gente trabalha muito, e com muita convicção. Nesse momento, no jogo contra o Ceará e no jogo contra o Novo Horizontino, que também veio bloco baixo, a gente teve dificuldade. E esse jogo, como o do Novo Horizontino, era quem fizesse o primeiro gol, com certeza levaria a vitória. E aí o Ceará conseguiu fazer numa bola parada, que a gente também trabalhou muito. E se a gente pegar um lance antes do gol deles, teve uma cabeçada do Mário Sérgio também, que passou muito próximo. Se a gente tivesse a capacidade ou a felicidade de ter feito aquele gol, mudaria toda a história do jogo e do resultado também. Dalpozo, boa noite. Em termos de rendimento, essa foi a pior partida do Avaí aqui na ressacada até agora na Série B. E a outra questão até justamente sobre esses adversários que vêm mais fechados. O que fazer para gerar esse espaço, para ser mais intenso e até evitar esses passos mais atrás? Hoje, em vários momentos, até a pressão da torcida aumenta quando uma bola é recuada. É aquilo que eu acabei de falar. Na minha primeira resposta, de fazer um jogo mais franco. Quando não se dá para jogar por baixo, porque o time adversário se fecha e ele tem méritos nisso, porque a gente fora também marca bem, fazer um jogo mais franco, mais direto, brigar para a primeira e segunda bola, talvez essa seja a alternativa. Então, a gente está fazendo variações de modelo de jogo, saída de 3, saída de 4, para ela chegar com qualidade. Mas é reconhecer que o adversário marca muito forte e foi o que aconteceu. Eu não sei dimensionar se foi o pior jogo, isso é uma avaliação que vocês têm que fazer, se foi melhor ou pior, eu tenho que achar alternativas.
E dentro das minhas análises, juntamente com a minha comissão técnica, e depois passar para os jogadores, principalmente dentro de casa. Fora a gente está tendo boas atuações e a gente vai pensar depois quando volta a jogar aqui contra o Botafogo, que é a outra partida em casa. Agora nós temos que pensar no Mirassol, que é um adversário também bastante difícil, trabalhar em cima das nossas convicções e desempenho que está sendo bom fora de casa. Ô, Gilmar, me pareceu que os meias do Avaí, até pela imposição do adversário, estavam procurando a situação mais fácil, né? Que era o toque ou para trás ou para o lado, e faltava um drible, algum passe que quebrasse a defesa, enfim. Eles demoraram a entender esse tipo de situação ou foi mesmo a imposição do Ceará que fez os jogadores de meio campo do Avaí não terem essa criatividade? Na verdade, é uma das alternativas para sair dessa pressão, é a jogada individual, o talento, o drible. Mas hoje a nossa característica da montagem desse grupo é para esse modelo de jogo, para atacar mais espaço, para ter um jogo mais apoiado, verticalizar quando dá. O jogador da jogada individual era o Pedrinho. Esse sim tem a jogada individual. Então a característica, e a gente se moldou em cima da característica que foi montado esse grupo. E até então deu certo. Foram 2 meses que o torcedor ia para casa feliz por conta da ascensão e do resultado positivo. E agora vem a frustração. Frustração não só para o torcedor, vem para o técnico nesse momento, mas é importante também a gente fazer uma análise profunda e entender que existe essa oscilação no campeonato. O Flamengo, o Palmeiras, que são as grandes equipes, elas oscilam também. Hoje o Santos, que está entre os candidatos para subir pelo investimento, ele teve uma sequência de 4 resultados negativos, perdendo os 4 jogos, encontrou o caminho deles. Nós temos que encontrar o nosso caminho. Como? Se é jogada individual, se é construída, fazendo um jogo mais franco, mais direto. Bom, é um desafio de todos nós e responsabilidade de todos, porque quando se ganha é todos, e quando se perde não é só o técnico, então todos têm que assumir essa responsabilidade, principalmente os atletas, porque as nossas ideias elas estão bem claras. Então todo mundo tem que assumir essa responsabilidade, identificar e também achar a solução. Professor Dalpozo, muito boa noite. Uma avaliação que eu fiz, tá, sobre essa partida é que a impressão que eu tive é que o Avaí jogou um futebol mais burocrático, utilizando bastante o César, tocando bola para trás, em certos momentos causou até uma irritação na torcida, porque a torcida quer ver bola para frente, às vezes não pensa muito na questão tática, quer ver a bola na rede. Mas, na minha avaliação, o que eu percebi ali, um pouco de medo dos jogadores de jogar, talvez falta de coragem de talvez quebrar uma linha com um drible. Tu percebeu essa falta de coragem também? O jogador está se sentindo pressionado, o elenco está se sentindo pressionado devido a essa falta de vitória, essa sequência sem conquistar uma vitória? Boa noite, obrigado. Boa noite. Não, está correto na avaliação, a gente também já fez essa avaliação. Na verdade, aquilo que a gente trabalhou, às vezes fazendo a saída de 3 com o César, imaginando que o adversário comece a quebrar a linha para essa bola começar a entrar no nosso meio campo que ele está povoado. E o Ceará hoje não fez, não quebrou linha, ele deu a bola para nós e deixou. Se a gente buscar os números aí, a posse de bola foi muito maior nossa. Então, talvez sim, arriscar um pouquinho mais para quebrar essa primeira linha com os laterais. Daqui a pouco um drible com os zagueiros, o Júdice, que é o primeiro volante, também é uma alternativa, sim. Tu está correto na tua avaliação, e é esse desafio nosso. A gente identificou, não sei, acho que não é falta de coragem, porque lá, contra o Vila Nova, a gente foi pressionado e a gente conseguia driblar e sair, porque o Vila também dava espaço no meio campo. Que hoje a proposta do Ceará era aquela, bloco baixo, e não saía, dava a bola para nós e a gente ficava ali na fase de construção, mas não estava tendo objetividade naquele setor do campo. Então, talvez essa situação do drible mais curto, de uma movimentação dos nossos meio-campistas e principalmente daqui a pouco fazer um jogo mais franco. E eu lembro que entrou em algumas bolas, principalmente entre linhas, e a gente tomou decisões erradas de dominar, em vez de dominar um domínio orientado em direção ao gol do adversário, a gente dominava e voltava.
Então foi um erro de decisões nossas, dentro dos atletas dentro de campo. Gilmar, boa noite. Naquele momento que o Avaí vencia, a gente tinha as coletivas aqui, tu mantinha a seriedade, agora como nesse momento de 3 derrotas consecutivas, né? Como tu enxerga o grupo, porque a gente vê, assim como o JP falou aqui, o time com muita... hesitando na hora de definir uma jogada, de dar um passo um pouco mais longo. A gente viu isso, até o exemplo do Judson, muita bola para trás, o Mário Sérgio evitando, girou uma bola com o William Maranhão do lado esquerdo, parecia um 8 ali só no mesmo lado. Tu acha que tipo de confiança tu tem que passar, ou até, quem sabe, uma mexida em jogadores, já que alguns deles a gente consegue ver que tem uma pressão até exagerada em cima deles? Nós vamos ter que fazer a avaliação e buscar a solução. Isso que... O que acontece? Sendo bem real, todos nós aqui, a ascensão que nós tivemos depois da minha chegada foi meio que fora da curva. A gente aproveitou o momento, por merecimento. Se a gente lembrar jogos que nem o Sport, lembrar o primeiro jogo aqui contra o Curitiba, aquela cabeceada do Mário hoje, as cabeceadas do Garcês, ela estava entrando. Então nós estávamos sendo letal. Poucas oportunidades, a gente não estava criando muito no início, mas estava sendo letal lá na frente e seguro atrás, não tomando gol. Depois os adversários começaram a estudar nós e a gente encontrou um pouquinho mais de dificuldade, principalmente dentro de casa. Dentro de casa, pegando alguns jogos. Mas teve jogos, por exemplo, o Amazonas, que a gente criou 17, 18 oportunidades, erramos pênalti, e o futebol ele pune. Seriam 2 pontos a mais por aquilo que a gente produziu. Então tem que fazer essa análise. Agora contra o Vila, era merecido a vitória, a gente não teve a capacidade, eram 2 pontos a mais. No meu entender, hoje, por aquilo que foi o jogo muito equilibrado, era empate. Então se tu colocar mais 5 pontos na tabela, mas não aconteceu e a gente não pode trabalhar com o C. Mas nós temos que fazer essa avaliação, porque nós temos que ser justos nesse momento. Porque senão a gente só faz uma avaliação e um recorte quando estava bem e quando está mal. É lógico que nós temos que melhorar o nosso desempenho e melhorar o nosso resultado. De maneira equilibrada, que nem tu colocou aí, quando a fase estava boa, o técnico chegava aqui e atendia todo mundo de forma equilibrada. E agora também entender que o futebol oscila, a vida oscila, mas nós temos que achar a solução de maneira ponderada, equilibrada e de forma conjunta também, mais na função do líder também, mas encontrar soluções.